Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma maquiagem neutra usando uns produtinhos bem fáceis de encontrar e muito fácil de fazer. Para começar, a gente vai neutralizar a cor da pálpebra usando um corretivo, mas você pode usar uma base para sombras ou o que você preferir. Depois eu vou espalhar bem esse corretivo em toda a região da pálpebra móvel e a região inferior dos olhos. Com uma sombra marrom bem clarinha, estilo café com leite, eu vou fazer todo o côncavo, esfumando bem, para não ficar nenhuma marcação. Aí pode caprichar no esfumado para ficar bem bonito um degradê. Continue esfumando para ficar bem bonito esse degradê. Depois desse passo, eu vou pegar uma sombra bege, meia metálica, bem clarinha, e vou aplicar no canto interno dos olhos, até mais ou menos o primeiro terço da pálpebra móvel, dando batidinhas para deixar a cor bem aparente. Eu volto com o pincel que eu esfumei o côncavo e vou tirando qualquer marcação que tenha e já deixando uma passagem bem limpa de uma cor para outra. Depois eu pego uma sombra, um bege um pouquinho mais escuro, para fazer esse degradê, essa transição de cores. E aplico bem no centro da pálpebra móvel. Com batidinhas também para manter bastante cor e que a sombra fique bem pigmentada. Lembrando sempre de fazer a transição de uma cor para outra, misturando a cor mais clara com a escura, para formar um perfeito degradê. Se precisar, eu volto com o pincel de esfumar e vou tirando a marcação do côncavo e das sombras. Depois eu vou usar uma sombra marrom mais para o chocolate e vou fazer o V invertido. Eu começo aplicando no canto externo dos olhos e vou levando até o primeiro terço do côncavo e fazendo como se fosse um V invertido mesmo. Escurecendo todo o canto exterior da pálpebra móvel. Com uma sombra marrom bem escura, quase um café, com uma sombra marrom bem escura, quase preto, eu faço como se fosse um delineado mais gráfico na diagonal, pegando o canto externo e indo até a metade da pálpebra, deixando ele um pouquinho mais grosso, e indo até o côncavo. Eu usei um pincel bem pequenininho, que ele deixa a sombra bem precisa no localzinho que eu quero que ela fique mais escura. Gente, não repare esse barulhinho de fundo que o Scooby não tá dando sossego. Tá só bagunçando aqui. Depois, com uma sombra bem clarinha de novo, aquela que eu usei no côncavo, aquele marronzinho café com leite, eu volto para fazer a transição de todas essas sombras e dar um esfumado mais bonito no côncavo. Com isso, eu vou tirando toda a marcação desses 3 tons de marrom e deixando a sombra bem esfumada. Capricha no esfumado, que é para ficar bem bonito esse degradê. Se for necessário, eu volto com as 2 sombras beges, a mais clara e a intermediária que eu usei no canto interno e no meio da pálpebra, e vou reforçando até a intensidade ficar do jeitinho que você quer. Lembrando que você pode mudar essas cores de sombra, fazer esse mesmo modelo de maquiagem usando qualquer outra sombra, qualquer outra cor. E aí eu vou fazendo
essa transição de cores e reforçando todas as cores conforme eu vou vendo a necessidade. Com o mesmo pincel de precisão, eu vou pegar aquela sombra café bem escura, vou passar bem rente aos cílios inferiores, fazendo já uma leve marcação e encontrando essa linha junto com o côncavo, já fazendo o finalzinho do meu esfumado. Depois eu pego um pincel bem fofinho de esfumar, volto com aquela sombra clarinha e faço o esfumado para não ficar direto nessa cor escura já na pele. No meu côncavo, só para dar uma leve cor, não apareceu, agora aparece a sombra, eu usei uma sombra um pouquinho lilás, bem clarinha, só para dar um toque de cor no côncavo. Então, bem na transição do bege bem clarinho lá, café com leite, eu uso essa sombra para deixar mais bonito o degradê. Depois eu vou corrigir minha sobrancelha usando um lápis. Depois que eu fizer todo o preenchimento dos cílios, eu vou pegar um pincel e vou dar uma esfumadinha nisso para ficar bem natural. Depois eu uso um corretivo ou a base, o que você achar melhor, e faço o contorno da sobrancelha para destacar essa marcação que a gente fez com o lápis, com a sombra, o que você achar melhor. Pode usar até aqueles géis para a sobrancelha também, que dá certo também. Depois de feita essa marcação, é só esfumar esse creme, né, essa base cremosa ou corretivo, para não ficar marcação nenhuma. Após isso, você pega um pincelzinho bem fofo e faz de novo o acabamento no côncavo para deixar o degradê bem mescladinho, para não ficar aquele risco bem aparente. Como essa sombra ela cai muito pigmento, eu limpei abaixo dos olhos, depois eu aplico o corretivo e faço a correção necessária. Dependendo do dia, eu passo o corretivo antes ou depois da base, tudo vai depender de como está o grau das minhas olheiras. Eu usei essa esponjinha da Real Techniques para dar uma esfumada e deixar bem natural esse efeito. Se necessário, eu volto com o pincelzinho de esfumar e vou corrigindo o acabamento para ficar tudo bem mescladinho e bem esfumado. O importante na maquiagem é sempre deixar tudo bem mesclado, com acabamento bem bonito. Para finalizar, eu passo rente aos cílios superiores o lápis preto. Pode usar um lápis bem cremosinho, que depois a gente vai esfumar esse lápis. Com aquele mesmo pincelzinho de precisão e um pouquinho da sombra café, que a gente usou no côncavo e na parte inferior, eu esfumo esse lápis preto para não deixar marcação. Depois de bem esfumado, eu venho com um pincelzinho fofo e faço todo o esfumado desse lápis para ele mesclar bem com as sombras da pálpebra. Com uma sombra beijinha, eu vou iluminar abaixo das sobrancelhas. Eu vou usar esse pincel bem gordinho, fofo, e com um pincelzinho estilo lápis, bem pontudinho, eu vou iluminar no canto interno dos olhos. Depois de feito isso, eu vou passar um lápis. Esse é o Light Up da Vult. É um lápis de tonalidade rosa, mas se você preferir, pode usar um lápis bege ou branco na linha d'água. Isso vai fazer que o seu olhar fique um pouco maior, mais aberto. Muita máscara para cílios e o nosso look está finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu joinha, não esqueça e se inscreva no canal para conferir as novidades sempre.